Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Parábola do Cinto e está baseada em Jeremias 13, de 1 a 11. Leamos o texto. O Senhor me disse: Vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não o lave. Comprei o cinto de linho como o Senhor me havia instruído e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor: Pegue o cinto de linho que está vestindo e vá ao rio Eufrates. Esconda-o ali num buraco entre as pedras. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: Volte ao rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei dali. Mas o cinto tinha apodrecido e não servia para nada. Então recebi esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: Do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Seguem os desejos teimosos do seu coração e adoram outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto. Não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser meu povo, meu louvor e minha glória, uma honra para o meu nome, mas não quiseram me ouvir. Esta passagem é muito interessante porque Deus está fazendo com que Jeremias dramatize a sua mensagem para o povo. Deus manda Jeremias comprar um cinto de linho. O cinto era uma peça muito importante do vestuário masculino. Ficava bem junto ao corpo, era como se fosse uma peça íntima. E o linho era o tecido mais nobre naquela época. Quem queria uma roupa de qualidade costurava essa roupa, confeccionava essa roupa com linho, não é? Então Deus diz para Jeremias: compre o cinto, vista esse cinto, mas nunca lave. E assim Jeremias fez. Depois de um certo tempo, Deus manda Jeremias até o rio Eufrates enterrar aquele cinto. E sem lavá-lo, evidentemente, havia uma grande carga biológica nele e ele iria apodrecer rapidamente. Depois de algum tempo, Deus manda Jeremias de volta ao mesmo lugar para desenterrar o cinto. Quando Jeremias desenterra o cinto, ele descobre que ele está totalmente podre, inútil, não serve para mais nada. E aí, então, nós temos a parábola do cinto. A parábola dramatizada é muito usada pelos profetas do Antigo Testamento. Nós temos um exemplo disso no capítulo 12 de Ezequiel, em que Deus diz para Ezequiel arrumar uma bagagem de viagem, com poucos itens, é claro, porque é uma bagagem para quem vai para o exílio, e cavar um buraco no muro e, à vista de todo o povo, atravessar aquele muro e sair para fora, como quem vai para um exílio. E assim, transmitir ao povo uma mensagem de que o povo iria sair para o exílio com quase nada nas suas costas, nos seus ombros, e iria, infelizmente, ter que fugir da sua cidade
porque o julgamento de Deus viria. As lições dessa parábola de Jeremias, da parábola do cinto, são muito claras aqui para nós. Não é? Deus diz lá no último versículo, no versículo 11, assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim. Deveriam ser meu povo, meu louvor, minha glória, uma honra para o meu nome. Mas não quiseram. Que tristeza, né? Deus deseja ter conosco uma relação de intimidade. Ele quer estar tão próximo de nós como aquele cinto estava do corpo de Jeremias. Era uma veste, era uma peça de roupa íntima, podemos assim dizer, que estava praticamente colada na pele. E isso exemplifica o tipo de intimidade que Deus quer conosco. Ele quer ser próximo de nós. Aliás, Jesus Cristo mudou toda a maneira dos judeus falarem de Deus, chamando-o de Pai. Em uma passagem ele diz Abba, Pai, que é aquela expressão aramaica de intimidade de um filho tratando o seu próprio pai. Deus quer ser o nosso Deus pessoal, um Deus que fala conosco através da sua palavra, um Deus com quem nós podemos falar através da oração, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos pastoreia, um Deus que nos carrega no colo, como diz o profeta Isaías, um Deus que trata as nossas feridas, um Deus que cura o nosso coração, um Deus de amor e de graça. Deus quer ser o nosso Deus pessoal, Ele quer ter conosco uma relação de intimidade. Ele quer estar tão próximo de nós como o cinto estava colado no corpo de Jeremias. A outra lição que nós temos aqui é profundamente negativa. Vejam só a última palavra que nós lemos aqui, que o povo não quis. O papel, o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Eles deveriam ser o povo de Deus, deveriam ser a glória de Deus, deveriam ser o louvor de Deus, uma honra para Deus, mas eles não quiseram. Que tristeza, né? Quantas vezes nós temos colocado alguma coisa no lugar de Deus? Jeremias está falando aqui de idolatria. O significado de Eufrates aqui é o afastamento de Deus, do povo de Deus, para adorar outros deuses. Eufrates aqui simbolizava os reinos do norte, aqueles povos do norte, todos eles, Síria, Assíria, Babilônia, Pérsia, que eram povos pagãos, que não conheciam o Deus verdadeiro, que adoravam outros deuses. E, infelizmente, o povo de Judá deixou-se contaminar por essa idolatria, deixou-se contaminar por essa adoração falsa e se afastou de Deus. Então nós aprendemos aqui que quando nós nos afastamos de Deus, a nossa vida apodrece. Não é verdadeira vida. Apodrecer é deteriorar. Apodrecer é perder a utilidade. Apodrecer é se tornar
é se fragmentar, é desaparecer, dissolver o que acontece com um tecido podre. Quando nós vamos ter contato com ele, ele simplesmente se desmancha em nossas mãos. Então, quantas vezes nós temos nos afastado de Deus e temos colocado outra coisa, outro objeto, outro Deus no lugar de Deus, e aí então estamos caminhando para apodrecer nossa vida. E a última lição que nós temos aqui, que eu disse que são bem óbvias, bem claras, né? É que quando nos afastamos de Deus, nós podemos esperar o julgamento de Deus. Esperemos que Deus vai nos cobrar por isso. É o que Deus diz aqui. Farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto. Não servirão para nada. Deus nos trará julgamento. Não há dúvidas. Toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, é muito clara a respeito do julgamento de Deus. O apóstolo Paulo diz: todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Hinos que nós cantamos tradicionalmente em nossas igrejas falam disso, que Deus virá no final da história e nos julgará pelo que temos feito a seu respeito. E cintos podres são jogados fora. Toda aquela beleza do linho de um cinto confeccionado com capricho tinha apodrecido e foi jogado fora. Infelizmente, cintos podres são jogados fora. A palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, para aqueles que estão sem Cristo haverá choro e ranger de dentes. Então, compre um cinto, mas não para que ele fique podre. Compre um cinto para ter comunhão íntima com Deus. Deus quer ser o seu Deus. Deus quer que você seja para Ele glória, honra, louvor. Deus quer que você seja o seu filho. Ele quer ser o seu pai. Aceite a Jesus para que você se torne um verdadeiro filho de Deus. Amém?